Você já imaginou como seria explorar castelos que pareciam ter saído de um conto de fadas? E se eu te disser que hoje vamos visitar lugares deslumbrantes que inspiraram até mesmo o Castelo da Bela Adormecida da Disney, além de conhecermos o famoso Castelo do Drácula? Fique comigo até o final, porque esse vídeo vai te levar por uma jornada épica pelos 10 castelos mais impressionantes da Europa. E não se esqueça de já deixar seu like e se inscrever no canal, porque você não vai querer perder nenhum detalhe dessa viagem inesquecível. Número 1. Palácio da Pena, Portugal. Nossa primeira parada é no mágico Palácio da Pena, em Sintra, Portugal. Um verdadeiro conto de fadas sobre as colinas, com cores vibrantes e um toque de romantismo que te transporta a outra época. Este palácio foi construído no século XIX pelo rei Dom Fernando II e é um ícone do romantismo em Portugal. Suas influências arquitetônicas misturam estilos manuelinos, góticos e renascentistas, criando uma obra de arte visual. Além de sua arquitetura impressionante, o Palácio da Pena foi uma das primeiras expressões do romantismo na Europa. Curiosamente, a localização do palácio foi escolhida pelo rei Fernando II devido às ruínas de um antigo mosteiro que ele decidiu incorporar na nova construção. Ele também foi um amante da natureza e ajudou a criar o Parque da Pena, que envolve o palácio, plantando árvores e espécies exóticas de todo o mundo. Aberto ao público, o Palácio da Pena é um dos monumentos mais visitados de Portugal e uma parada imperdível para qualquer visitante. Número 2. Castelo de Neuschwanstein, Alemanha. Agora, viajamos para a Baviera, na Alemanha, onde o Castelo de Neuschwanstein se ergue como um castelo de conto de fadas. Foi essa obra-prima que inspirou os famosos castelos da Bela Adormecida e Cinderela da Disney. Construído pelo rei Ludwig II, o Rei Louco, Neuschwanstein é um dos castelos mais icônicos do mundo. Sua arquitetura neo-românica cativa milhões de turistas anualmente. Embora o castelo de Neuschwanstein pareça uma fortaleza medieval, ele foi construído no final do século XIX, já em uma era moderna, com eletricidade e encanamento interno, algo incomum para castelos tradicionais. Outra curiosidade é que Ludwig II, que idealizou o castelo, nunca viu sua obra-prima totalmente concluída, pois morreu misteriosamente antes do término. Aberto ao público, visitas guiadas permitem explorar tanto o interior quanto a vista de tirar o fôlego ao redor. Número 3. Palácio de Versalhes, França. Seguimos agora para a França, onde o majestoso Palácio de Versalhes representa a opulência em seu mais alto nível. Construído por Luís XIV, o Rei Sol, o Palácio de Versalhes é um dos maiores e mais impressionantes do mundo. Seus jardins meticulosamente planejados e os interiores dourados são pura ostentação. Uma curiosidade sobre o Palácio de Versalhes é que ele começou como um simples pavilhão de caça, antes de ser transformado na opulenta residência real que conhecemos hoje.
Seu Salão dos Espelhos, famoso por seus 357 espelhos, refletindo luz natural, foi o cenário da assinatura do Tratado de Versalhes, que encerrou oficialmente a Primeira Guerra Mundial em 1919. Aberto ao público, Versalhes oferece diferentes tours, incluindo visitas ao palácio, jardins e exposições especiais. Número 4. Castelo de Edimburgo, Escócia. Em Edimburgo, na Escócia, o Castelo de Edimburgo vigia a cidade do alto de uma colina rochosa, carregado de história e tradição. O Castelo de Edimburgo tem sido uma fortaleza vital desde o século XII, e suas paredes contam histórias de batalhas, reis e intrigas políticas. O Castelo de Edimburgo possui uma das relíquias mais importantes da Escócia, a Pedra do Destino. Este artefato, usado durante séculos nas coroações dos reis escoceses, foi levado para a Inglaterra em 1296, mas retornou à Escócia em 1996. O castelo também é conhecido por sua One O'Clock Gun, um tiro de canhão disparado todos os dias, exceto aos domingos, como uma tradição que remonta a 1861. Aberto ao público, o castelo oferece visitas guiadas, exposições e eventos que revivem seu passado militar. Número 5. Palácio de Schönbrunn, Áustria. Na capital austríaca, Viena, o Palácio de Schönbrunn é um ícone do esplendor imperial. Este magnífico palácio serviu como residência de verão da dinastia Habsburgo e foi construído pela Imperatriz Maria Teresa. Seu interior é um deleite de decoração rococó e história imperial. O Palácio de Schönbrunn também foi o local onde o famoso compositor Wolfgang Amadeus Mozart, com apenas 6 anos de idade, foi apresentado pela Imperatriz Maria Teresa. O palácio conta com a Grande Galeria, que serviu de local para grandiosos bailes de corte, e hoje é usado em eventos oficiais do governo austríaco. Schönbrunn é aberto ao público, oferecendo tours pelos aposentos imperiais e pelos extensos jardins. Número 6. Alhambra, Espanha. Nossa próxima parada nos leva à Espanha, onde o complexo palaciano da Alhambra, em Granada, é um exemplo extraordinário de arquitetura islâmica. Construída pelos Nasridas, a Alhambra é um marco cultural, misturando palácios, fortalezas e jardins com influências islâmicas que cativam visitantes há séculos. A Alhambra possui um sistema hidráulico inovador, desenvolvido no século XIII, que ainda funciona hoje em dia. Esse complexo sistema foi responsável por levar água para os palácios e jardins numa área árida e montanhosa. Além disso, os detalhes ornamentais da Alhambra são tão complexos que os especialistas afirmam que seria impossível reproduzi-los hoje com a mesma precisão. Devido à alta demanda, os ingressos são limitados, então é importante planejar a visita com antecedência. Número 7. Castelo de Windsor, Inglaterra. Em Windsor, Inglaterra, encontramos o Castelo de Windsor, a residência oficial da monarquia britânica e um dos castelos mais antigos do mundo ainda em uso. Construído por Guilherme, o Conquistador, este castelo combina história real com modernidade, sendo um dos favoritos da família real. Uma curiosidade fascinante sobre o Castelo de Windsor é que ele é o maior castelo habitado do mundo. A rainha Elizabeth II passou grande parte de seus finais de semana lá. O castelo também sobreviveu ao grande incêndio de Windsor em 1992, que danificou grande parte de sua estrutura. Após anos de restauração, o castelo foi completamente recuperado. O castelo é aberto ao público em algumas partes, incluindo as salas de estado e a Capela de São Jorge.
Número 8. Castelo de Praga, República Tcheca. O Castelo de Praga é mais que um castelo. É um imenso complexo que domina a cidade com sua história rica e arquitetura deslumbrante. Este castelo, que já abrigou reis e imperadores, é um dos maiores complexos de castelos do mundo. O Castelo de Praga possui uma das maiores coleções de tesouros e artefatos históricos do mundo. Entre suas preciosidades, destaca-se a coroa de São Venceslau, que faz parte das joias da coroa checa e raramente é exibida ao público. O castelo também desempenhou um papel crucial na famosa Defenestração de Praga, um evento que desencadeou a Guerra dos 30 Anos. Aberto ao público, há muito para explorar, incluindo a Catedral de São Vito e o antigo Palácio Real. Número 9. Palácio Real de Madrid, Espanha. Em Madrid, o Palácio Real é uma joia da arquitetura espanhola e a residência oficial da família real. Construído por Filipe V, o Palácio Real é o maior da Europa em termos de área, com mais de 3.400 quartos e tesouros artísticos inestimáveis. O Palácio Real de Madrid não é apenas uma residência oficial da família real, mas também abrigou uma maior coleção de armaduras reais do mundo, incluindo peças usadas por reis espanhóis em batalhas históricas. Outro destaque é a Sala do Trono, decorada por Tiepolo, um dos maiores pintores do século XVIII, que pintou um enorme afresco no teto. O palácio é aberto ao público, com tours guiados pelos luxuosos salões e galerias de arte. Número 10. Castelo de Bran, Romênia. Fechando nossa jornada, chegamos ao misterioso Castelo de Bran, na Romênia, conhecido como o Castelo do Drácula. Este castelo medieval está ligado à lenda de Vlad, o Empalador, e atrai curiosos de todo o mundo. O Castelo de Bran pode ser famoso pela conexão com o Drácula de Bram Stoker, mas a verdadeira história do castelo é igualmente fascinante. Ele foi uma residência da Rainha Maria da Romênia no início do século XX e, por esse motivo, possui uma coleção de móveis e artefatos da família real romena. A Rainha Maria amava o castelo tanto que seu coração foi sepultado lá por algum tempo. Aberto ao público, o castelo exibe uma rica história e oferece exposições sobre o próprio Vlad e a Transilvânia. Esses foram apenas 10 dos castelos mais espetaculares da Europa, mas o continente está repleto de outros tesouros escondidos. Cada um deles conta histórias fascinantes e oferece vistas de tirar o fôlego. E agora me diz, quais desses castelos você gostaria de visitar primeiro? Comente aqui embaixo. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar o seu like. Isso ajuda muito o nosso canal a crescer e a trazer mais conteúdos incríveis para você. E para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações. Assim, você será o primeiro a saber quando um novo vídeo for lançado. E claro, compartilhe com um amigo que você sabe que também adora conhecer mais sobre história, cultura e curiosidades sobre diversos lugares. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais!